Olá, meus queridos telespectadores, é com muita alegria que iniciamos mais um programa abrindo a Bíblia, refletindo a importância desse livro, da sua história para a humanidade. E nós pedimos a vocês que enviem através do nosso Facebook Abrindo a Bíblia, entrem lá, enviem suas perguntas, qualquer dúvida, e nós teremos a maior alegria de poder atender a solicitação de vocês. Temos em mente de fazer um programa de perguntas e respostas e outro programa de informações. Seria muito interessante que vocês pudessem enviar as suas dúvidas, como nós temos recebido. E no programa anterior nós fizemos exatamente isso, respondendo perguntas, e hoje nós vamos adiantar um pouco os nossos estudos, porque nós aprendemos, quando falamos da antiga Palestina, que é aquela região onde Jesus viveu, que era formada de 3 regiões distintas. A Palestina era constituída de norte, centro e sul. Aliás, norte, centro e sul, de cima para baixo. O norte é Galileia, o centro a Samaria e o sul a Judéia. Nós já fizemos muitos estudos, muitas pesquisas naquela região e começamos a entender como esse programa que Jesus instalou para nós, partindo do seu compromisso assumido com Deus e que veio mudar o mundo, dividir o tempo antes e depois dele. Nós sabemos que Jesus quebrou paradigmas. Ele fez coisas que nenhum outro homem fez no nosso planeta. Exatamente para mostrar a humildade, ele desce, toma a forma humana para poder mostrar como se faz, mostrar como se procede com amor, com fraternidade, porque ele ensinava, amparava e auxiliava. E no programa de Jesus existiu um homem que na parte do Oriente, naquela região primitiva, conhecida como entre 2 rios, né, que é o rio Tigres e o rio Eufrates. Então, meso do grego, meio, e pótamo, rio. Então, Mesopotâmia, que era exatamente aquela região de onde era dividida entre os assírios, os babilônios, os sumérios. E no sul daquela região existia uma região chamada Caldeia. E ali naquela região Jesus concitou um homem que se chamava Abrão e que, por ser homem escolhido por Deus, porque até então imperava o politeísmo, a idolatria, a força do maior, e Jesus começa a sua mensagem redentorista solicitando ou convocando Abraão para ser o revelador de um Deus único. Então esse homem foi de uma importância muito grande, e ainda é hoje a sua história, que Abraão está na Mesopotâmia, em Ur, mais especificamente, na Caldeia, quando ele escuta uma voz que diz assim, lerá, do verbo hebraico ralar, que é ir, caminhar com os próprios pés, e ler é o imperativo, ler, é o imperativo afirmativo, como se a voz dissesse assim, vai, mas vai ler, só que lerá para ti, vai para dentro de ti, reformula-te, muda como eu tenho esperanças e desejo que tu sejas o meu intermediário na mensagem da implantação de um Deus único neste planeta. Então a gente lê a história de Abraão e não sabe que Jesus o convocou, porque ele diz, antes que Abraão fosse, eu já era. Então ele fala exatamente com propriedade, porque assim foi, como está escrito em João 17,5, quando ele se despede do nosso planeta, e ele
E ele declara para Deus que chegou a hora dele, porque ele cumpriu a missão. E ele diz, agora, Pai, me honra com a honra que eu tinha quando eu me encontrava contigo, antes da criação dos céus e da terra. E céus e terra representam o nosso planeta. O planeta que ele recebeu de Deus, a honra, segundo ele mesmo fala, de ser o nosso presidente, o nosso governador, o nosso protetor, o nosso redentor. E ele deposita em Abraão, que era um grande médium, porque senão ele não teria escutado, médium na classificação de Allan Kardec, de intermédio. Então, os estudiosos, muitos chamam de Navi, no hebraico, que é intermediário entre os dois planos, e outros chamam de profetas, como é o grego, que foi traduzido para o português como profeta, e Kardec chama de intermédium, ou intermediário, porque o Navi dos hebreus, o profeta dos gregos e o intermédium da codificação espírita representam a mesma pessoa. Aquele que tem a possibilidade de sintonizar com os dois planos, ou com os dois mundos, o mundo espiritual e o mundo material. Essa classificação está exatamente em A Gênese de Allan Kardec. Então, Abraão é concitado por Jesus a se reformular, sair da sua terra, porque para que a gente mude, é importante que a gente saia da nossa terra. É uma coisa muito interessante, porque se você sai do Brasil para o exterior, você se submete a todas as exigências daquele país. Você tem que passar por check-ins, por verificações de passaporte, Polícia Federal, segurança. Ali você não é uma pessoa, você é um número que tem que ser verificado se aquele número pode ou não fazer parte de um outro país fora do seu. E isso, para a gente, às vezes é uma coisa, do ponto de vista material, chata, inconveniente. Eu já fiquei mais de 2 horas preso no aeroporto internacional para prestar esclarecimento, porque eu ia a serviço da doutrina espírita, mas aquele país ao qual eu estava entrando tinha litígio com o país que eu tinha visitado, não era o Brasil, lógico. Que graças a Deus o nosso país é muito bem visto por onde a gente chega. Mas eu tinha passado no outro país que tinha litígio com aquele e eu fiquei retido mais de 2 horas para prestar esclarecimento. E aí você observa que isso tem uma motivação. Isso eu me lembro de Abraão, porque sair da sua terra para ir para um novo país, quando você sai do seu meio, do seu conhecimento, da sua cultura, do seu povo e da sua terra, para ir para um lugar diferente, estranho, com outros costumes, você tem que renunciar a tudo. Então você cai numa fase que você tem que ter muita humildade. Então é um teste de humildade entrar num país diferente. Por isso que Deus pede a nós uma reforma, um preparo interior para receber as novas normas, as novas leis que teremos que submeter num país estranho, porque aquilo muitas vezes que é normal no nosso país pode ser uma agressão num país estrangeiro. E a gente às vezes não gosta, mas isso é o teste da nossa humildade que tem que acontecer. E foi o que aconteceu com Abraão. E ele se submetendo disso, ele saiu de Ur e foi para a terra de Canaã, dos cananeus, que eram povos que viviam naquela região que hoje é Israel. Então Abraão foi para uma outra terra, que a terra foi a terra prometida, a terra que jorrava, segundo a mensagem que está lá no Gênesis, leite e mel. Então ele partiu seguindo a indicação de Yahvé, atravessou a terra até um lugar chamado Siquém. Hoje chama-se Sicar. E esse local que primeiro Abraão chega na terra de Canaã, passou a se chamar Samaria.
A Samaria é uma terra diferente. A Samaria é como se fosse assim, um coração que une Galiléia com Judéia. Pessoas, aonde ele chegou, que segundo Gênesis 12, 5 e 6, ele chegou no Carvalho de Moré, que era onde nessa época os cananeus habitavam aquela terra. E ali Abraão acampou pela primeira vez e construiu um altar para, através daquele altar, ele louvar a Deus ou reverenciar a autoridade de Deus, como se dissesse: eu estou chegando aonde tu me concedeste. E esse Siquém, que se chama Sicar, lá no original, hoje é uma região onde tem muitos assentamentos árabes, mas essa região fica situada na entrada de um vale que fica entre dois montes muito importantes, o Monte Gerizim e o Monte Ebal. Então, essa terra é uma terra que pouco se fala nela, mas ela é a terra dos samaritanos. Nós tivemos desse local e eu gostaria de hoje conversar com vocês na segunda parte do programa sobre a nossa experiência nesse lugar, que aí teve Abraão, aí teve Jacó, aí Jacó cavou um poço, e que esse poço tem importância para os judeus, para os hebreus e para nós cristãos, porque nesse poço ocorreu um fato que marca das quebras dos paradigmas do nosso Mestre Jesus. Mas isso vocês vão escutar melhor na segunda parte do nosso programa. Até já. Não saia daí.